da oposição a Lula, do apoio a Jair Bolsonaro, falando muito, eles têm batido muito na tecla que Donald Trump também bate, né, do outro lado lá do trópico, falando de perseguição, de caça às bruxas. Aqui na nota que eu li agora há pouco, falando que é um atentado institucional, porque Jair Bolsonaro é um homem idoso com graves problemas de saúde, que não representa qualquer risco de fuga. Mas eu lembro também que ontem Jair Bolsonaro disse, ao lado de Flávio Bolsonaro, que a gente também acompanhou a nota dele, a manifestação dele no X, dizendo que se devolvessem o passaporte, ele iria para os Estados Unidos para fazer essa negociação com Donald Trump. E aí, o que a gente vê é que no dia seguinte de uma declaração como essa, o ministro Alexandre de Moraes pede, né, que essas buscas e apreensões aconteçam e ordena que ele não tenha contato com Eduardo Bolsonaro, não tenha contato com embaixadores, diplomatas, que não chegue perto de embaixadas e coloque a tornozeleira eletrônica. Muito bom dia, obrigada pela presença. Bom dia, Natália, bom dia a todos. É uma honra estar aqui com vocês. Eu fico à disposição aqui. Bom, com relação a esses fatos, eu confesso que fui pego de surpresa. Eu saí para caminhar aqui perto de casa, quando eu volto, tá esse mundo explodindo, essa bomba. E, assim, eu acho que o momento atual, antes de julgar, antes de efetivamente sair defendendo um lado ou outro, é um momento de ponderação. Pelo que eu li, nem a defesa do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro teve acesso à decisão ainda. Então, os fundamentos, a motivação de tudo isso ainda é um pouco desconhecido para todos nós. Porém, é evidente que, diante dessa notícia bombástica de hoje, os dois lados se manifestam, né? Tanto os defensores sem saber, quanto aqueles que defendem o ex-presidente ou a ideologia. Então, eu acho que o momento é de ponderação, mas que chama a atenção. Cara, eu preciso de mais. E de fato. Oi, Natália, tá me ouvindo? Alô? Perdeu o contato comigo? Não, então, estão me ouvindo bem? Sim, sigo te acompanhando. Ah, desculpa. Imagina, então, acho que é assim mesmo ao vivo. O momento de ponderação até termos efetivo conhecimento do teor da decisão. Mas taxar isso como um exagero, hoje, agora, talvez não seja o mais correto, mas que chama atenção, essas medidas chamam atenção, com certeza, realmente são bem peculiares, sobretudo tratando-se de um ex-público. Mais cedo aqui para nossa audiência do caso da deputada Carla Zambelli, que eu acho que a gente pode fazer alguns comparativos em relação ao que a justiça se movimenta conforme algumas declarações que essas pessoas, no caso de Jair Bolsonaro investigado, né, o julgamento não aconteceu, pode acontecer em relação à trama golpista em setembro ainda desse ano. Ele faz parte do núcleo crucial, ele é réu nesse inquérito e, de acordo com a denúncia da PGR, que apresentou agora, né, Paulo Gonet, o relatório final colocou ele como líder da trama golpista, né, e pediu a condenação dos 8 réus, inclusive dele. Mas eu lembrei da situação da Carla Zambelli, que daí é condenada, né, no caso lá do CNJ, da invasão ali do sistema do CNJ. Lembrei porque, a partir da declaração dela de que ela tinha saído do Brasil, que estava nos Estados Unidos no primeiro momento, depois foi para a Itália, e a gente vê que realmente é o que aconteceu, aí veio o pedido de prisão preventiva. Com o seu conhecimento no direito penal, o senhor acredita que que no caso de Jair Bolsonaro pode acontecer alguma coisa parecida, que a prisão preventiva pode ser pedida, ou que, por enquanto, já todas essas ordens do ministro Alexandre de Moraes já garantem que ele não vai fugir, que ele vai ficar por aqui, porque ele está colocando a tornozeleira eletrônica. Inclusive, professor, antes de passar de volta para o senhor, só avisar que a qualquer momento eu posso cortar a nossa conversa, porque Jair Bolsonaro vai falar à imprensa logo depois de colocar a tornozeleira eletrônica. Então, se a gente parar aqui de falar, se parar de me ouvir, é porque Jair Bolsonaro estará falando, tá bom? E aí, claro, essa será a prioridade. Mas aí é isso que eu pergunto ao senhor. A prisão pode
ser pedida, ou já a tornozeleira eletrônica, impedir que ele busque as embaixadas, como ele já fez em outros momentos? Isso tudo já garante que ele não vai fugir. Com relação a essa questão, Natália, vamos entender mais ou menos como é a sistemática penal, né? Com relação às prisões preventivas, elas são decretadas muito mais para a proteção do processo, eventualmente proteção da sociedade, tratando-se de um réu perigoso, ou do processo quando o réu ameaça fugir, alguma situação assim. Essas medidas que foram aplicadas hoje ao ex-presidente, elas são justamente medidas alternativas à prisão. Ou seja, para não decretar a sua prisão, estou impondo essas e essas medidas. A tornozeleira eletrônica, dentro desse contexto, e a restrição de liberdade, vamos assim dizer, durante o período noturno, que também foi aplicada, eu diria que são as medidas cautelares alternativas à prisão mais graves. Ou seja, a prisão preventiva não foi decretada por muito pouco. Agora, exatamente o que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez ou deixou de fazer, como não tivemos ainda acesso à decisão, fica difícil compreender a gravidade de tudo isso. Mas a tornozeleira representa bem uma ideia de que algo grave aconteceu e a prisão não foi decretada justamente em razão da colocação da tornozeleira, que é o ápice, o último estágio antes de decretar a prisão. A última alternativa que se dá ao acusado para não ser preso preventivamente é colocar a tornozeleira. Ele fica sob, digamos, vigilância praticamente integral por parte das autoridades. Doutor, explica para a gente um pouquinho melhor também por que as buscas e apreensões são feitas, né? Acho que o senhor explicou bem agora o uso da tornozeleira eletrônica, mas acho que também a questão das buscas e apreensões são bem importantes. Eu lembro que o Igor Gadelha deu aqui bem cedinho, já faz 2 horas, que a Polícia Federal estava cumprindo esses mandados, né, de busca e apreensão na casa de Bolsonaro, aqui em Brasília, e também no escritório dele, na sede do Partido Liberal, o partido dele, o PL. E a gente mostrou aqui algumas imagens da polícia, aquelas imagens clássicas, né, que a gente já está muito acostumado de ver, os agentes passando com as malas e tudo mais. A gente também deu informação da Manuela Alcântara de que foi encontrado no escritório de Jair Bolsonaro alguns documentos da Rumble, aquela rede social que está banida aqui no Brasil desde fevereiro de 2025, também por decisão do ministro Alexandre de Moraes, e um pendrive no banheiro. Então, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais a função das buscas e apreensões e, claro, essas provas, né, que são recolhidas, como que isso pode movimentar a investigação que está sendo feita de Jair Bolsonaro. Vamos lá. Nós tivemos, pelas notícias que hoje foram levadas a público, 2 tipos de, vamos dizer, de cautelares diferentes aplicadas contra o ex-presidente. Chamamos de cautelares restritivas de liberdade, essas prisão, tornozeleira, restrição de liberdade durante o período noturno, etc. e tal. Isso é para, digamos, foram impostas como um sinal para dizer a ele, olha, poderia te prender, mas não estou fazendo e aplico essas cautelares restringindo sua liberdade. Ok. As medidas de busca e apreensão, ela também é uma medida cautelar, porém de caráter probatório, para obter provas, para levantar elementos, indícios. Agora, para ser determinada a busca e apreensão em algum local qualquer, é preciso que sejam levados ao juiz elementos indiciários mínimos que demonstrem a possibilidade de que naqueles locais nos quais será determinada a busca e apreensão possam existir elementos de interesse à investigação. Então, muito provavelmente, por alguma razão, a Polícia Federal encaminhou à Procuradoria-Geral da República, isso chegou às mãos do ministro Alexandre de Moraes, algumas informações de que naqueles locais poderiam existir indícios, objetos do crime que poderiam ser apreendidos, elementos relatórios, por isso foi determinada a busca e apreensão. Às vezes a polícia pode chegar num local desses quaisquer, né, em que há busca e apreensão, e não encontrar absolutamente nada. Mas a fundamentação de uma decisão que determina a busca e apreensão
passa necessariamente pela indicação de que naqueles locais algo de relevante à investigação poderá ser encontrado. Antes de continuar com o senhor, professor, peço para que o senhor espere só mais um pouquinho para falar antes dessas imagens que a gente está acompanhando, que são as imagens da Secretaria de Penitenciária, onde Jair Bolsonaro está colocando a tornozeleira eletrônica e deve falar à imprensa daqui a pouquinho. E eu também vou pedir para a gente ver mais um pronunciamento de defesa a Jair Bolsonaro, que é do líder da oposição na Câmara dos Deputados, o deputado também do PL, o Luciano Zucco. Nota oficial. A escalada autoritária atinge novo patamar no Brasil. A oposição na Câmara dos Deputados manifesta sua mais veemente preocupação e repúdio diante da operação deflagrada hoje contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, autorizada de forma monocrática pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Justamente durante o recesso parlamentar, quando os representantes do povo estão ausentes de Brasília e sem meios de reação institucional imediata, o Brasil ultrapassou mais um limite perigoso. Trata-se de um episódio grave de abuso de poder, marcado pela instrumentalização das instituições para fins de perseguição política. Em vez de estabilidade, o país presencia a consolidação de um regime de exceção, em que um único magistrado concentra poderes desproporcionais, atropela o devido processo legal e ignora a soberania do poder legislativo. Além do atentado institucional, é impossível ignorar a dimensão humanitária dessa decisão. Jair Bolsonaro é um homem idoso com graves problemas de saúde, que não representa qualquer risco de fuga, inclusive está com o passaporte retido por decisão anterior. O que se busca claramente não é justiça, mas sim a eliminação da figura política do maior líder da direita da América Latina, reconhecido mundialmente como uma das vozes mais expressivas do conservadorismo contemporâneo. A operação ocorre no momento em que o Brasil já enfrenta uma crise diplomática e comercial com os Estados Unidos da América, agravando ainda mais a deterioração da imagem internacional do país. Essa escalada autoritária, sem qualquer freio institucional, coloca o Brasil na contramão das democracias modernas e fragiliza a segurança jurídica, a liberdade de expressão e os pilares republicanos. É urgente que organismos internacionais de defesa dos direitos humanos, da democracia e do Estado de Direito se manifestem diante dos abusos que se acumulam. A atuação do ministro Alexandre de Moraes já extrapolou todos os limites do aceitável, configurando uma ameaça direta às liberdades civis e à normalidade democrática no Brasil. A oposição reafirma seu compromisso com a Constituição, com a democracia e com a verdade. O país precisa urgentemente reencontrar o caminho do equilíbrio entre os poderes e do respeito às garantias individuais. Não há democracia possível quando se tenta calar, perseguir e banir adversários políticos por meio do sistema judicial. Assinam os deputados e brasileiros que clamam por um país com Deus, pátria, família e liberdade.